Yo! Eu sou o Fábio Sacuda. Eu sou a Daisy Bueno. E esse é o Shio de volta agora para fazer um vídeo que as pessoas adoram procurar no YouTube. Mas antes, não esquece de se inscrever, de apertar o sininho, porque hoje o vídeo vai ser legal. Isso aí. A gente criou finalmente o Instagram do Shio essa semana e ele tá com conteúdo extra lá, então não esqueçam de seguir também, que tem bastante foto legal. Vai ter as coisinhas que a gente não conseguiu colocar no vídeo. E coisas vergonhosas também. Agora vamos pro assunto. Hoje a gente vai experimentar doces japoneses. Mas não é qualquer doce. A gente vai experimentar doces japoneses de raiz. Tradicionais. Não são os doces Nutella, não. Eu quero ver se a gente consegue, na verdade. Nada de comendo Kit Kat, essas coisas assim. A gente vai comer doces realmente japoneses. No Japão, os doces nasceram lá no comecinho da história do país. Antes mesmo do Japão se chamar Japão, quando as primeiras civilizações que andaram pela terra do Japão começaram a sentir fome, que eles descobriram que podiam comer nozes, frutinhas e outras coisinhas que caíam das árvores. Foi daí que eles começaram a experimentar o sabor mais adocicado. E como eles já sabiam que as frutas não iam durar muito, nem as nozes, elas podiam estragar, eles começaram a fazer esse processo de criar o que a gente conhece como os doces tradicionais de hoje em dia. Foi um método para aumentar o tempo de vida dos produtos, tanto transformando em farinha, quanto amassando e fazendo uma pasta para você poder carregar por mais tempo, ou até esquentando na panela para, né, virar o que a gente conhece como um doce. Ou seja, o que hoje a gente conhece como algo prazeroso, para o Japão, o doce nasceu totalmente da necessidade de comer. E isso é muito interessante. É, como todo mundo sabe, né, o doce engorda, porque ele é altamente calórico. E pensando num país que tinha problemas de alimentação, você ter numa frutinha pequena uma bomba calórica era uma coisa muito boa. Hoje a gente vai engordar. Vamos engordar. Vamos pro que interessa, que eu tô com fome. Primeiro doce, mochi. Oh. Isso daqui é o mochi, um dos doces mais tradicionais do Japão, que é feito de massa de arroz, né, arroz amassado, com o feijão tradicional do Japão, né, o Tá anko. difícil aí? Anko. Ele é bem pegajoso, né, porque é feito com arroz amassado várias vezes até virar uma pasta bem homogênea. Eles passam um pouco de farinha para não grudar por fora, né, e envolvem uma pasta de feijão também amassado, que fica bem com uma textura bem peculiar assim, que as pessoas devem conhecer assim, de amassar o feijão que vai no arroz lá no Brasil também, né? Aliás, é uma dica boa, você amassa uma concha de feijão assim, o feijão fica mais grossinho, né? Mas não é muito animador olhando assim, né? Então, para os ocidentais, ver feijão num doce é muito estranho, mas todo mundo sabe, tem outros tipos de feijão, né? No mundo todo, né, se come feijão, e esse feijão aqui é um feijão que é doce, né? Ele já é naturalmente doce, então ele não vai dar um sabor tão forte quanto o açúcar, mas acho que esse que é o charme dos doces japoneses, né? Que eles não são muito doces, eles não são extremamente... Parece uma massinha. Mas é assim. É por isso que que tem aquela expressão mochi-mochi. O mochi-mochi é por causa do mochi mesmo. A gente já vê muito isso. Esse mochi especialmente se chama Daifuku, porque durante a era Edo, eles inventaram esse Daifuku mochi, que é basicamente o mochi em si, e eles incluíam o an dentro, né? O an bem grossinho, né? O anko. É o arroz e feijão do Japão. Arroz e feijão doce. Plot twist. O nome Daifuku é porque
na verdade, antigamente, você ter uma refeição completa num docinho desses já era uma coisa muito especial. Então, o fuku, na verdade, era de Fukuramo, que significa incha. Então você comia um desses, inchava, então podia passar um dia inteiro sem comer. Isso é animador pra quem já tá engordando. Com o tempo, o kanji foi trocado do fuku, de inchar, pro fuku, de felicidade, porque ele trazia felicidade. Arroz e feijão sempre traz felicidade, a gente sabe. Uhum. Vamos comer, vamos comer. É doce. Ele tem a textura que a gente conhece do feijão mesmo, né? Tem casquinha de feijão. Tem até alguns grãos inteiros. E o arroz em volta, assim, acho que você nem sente muito como um arroz, porque ele fica sem gosto e tal. Ele é mais uma massa mesmo que envolve. Esse daqui é um dango. Na verdade, ele nasceu como aquele negócio que a gente falou, de eles amassarem as frutas, os alimentos, e fazerem bolinhas e depois espetarem num graveto, alguma coisa para poder levar. Mas também eles faziam dessa forma, uma bolinha assim que você come sozinha, só ela, né? Em geral, ela é feita só com alguma coisa que eles amassaram, seja uma fruta, uma castanha, alguma coisa. Mas nesse caso ele tem uma massa de arroz em volta. O arroz é muito presente assim, tanto nos doces quanto em tudo que se faz no Japão, né? Eu vou comer então pra... É diferente do mochi. É mais gostoso. É porque como ele tem a castanha dentro, castanha dá um sabor assim um pouco mais forte, né? É diferente de feijão, né? Ele tem mais sabor próprio. E a doçura dele também é diferente. É, parece que tem açúcar. Acho que esse tem açúcar mesmo, né? Hoje em dia eles colocam açúcar, né? Parece doce de festa de aniversário de criança. É bem docinho, então... esse daqui acho que agrada mais o paladar no geral, né? É que a gente tem que lembrar que o açúcar só chegou no Japão quando os ocidentais pisaram pela primeira vez. Isso já na era Meiji. Já é praticamente... Quase 1900. Então. Não foi há tanto tempo. Até lá, eles não sabiam que era açúcar. O mais doce que eles conheciam eram as frutas. Esse aqui é o Sakura Mochi. Ele é parecido com o mochi que a gente já mostrou, mas a diferença é que a massa dele é feita de sakura, que é a flor de cerejeira, que vocês devem conhecer, e a própria folha também é de sakura. A flor do homem. O mochi deve ser de cerejeira. E o homem deve ser coabra. sakuda. Tá. Eu não sou uma pessoa que gosta de comer folha, mas pelo vídeo eu vou tentar. Tem doce de feijão dentro. A maior parte dos doces japoneses tradicionais tem feijão dentro, então... Isso eu não sabia, é muito, muito gostoso. Né? Apesar da folha? É estranho um negócio com folha ser gostoso. Dorayaki. Esse daqui é um pouquinho mais famoso, né? Esse aí vende na Liberdade. Vende na Liberdade e é o doce favorito do Doraemon. O Dorayaki, na verdade, ele é bem antigo, é da era de Edo. Só que no começo ele não era feito com essa massa. Essa massa aqui é massa de panqueca. Uma coisa que veio do ocidente já bem recente, não é tão antigo. Por dentro, como sempre, doce de feijão. Antigamente ele tinha mais ou menos esse formato. Uma massa só, com doce de feijão por cima e fazendo um formato um pouco ovalado assim para segurar. Com o tempo eles inventaram de fechar assim com dois, mas essa massa aqui também era uma coisa mais sem sabor, né? Porque essa massa, como massa de panqueca, tem um pouquinho de açúcar e tal, né? Comer? Tá bem? Vamos comer. É tipo bolo. Eu acho que a massa faz perder um pouquinho o gosto do doce de feijão. Parece que você tá comendo um pedaço de bolo mesmo, aqueles bolos mais caseiros.
A massa, como é assada, né? Já dá um pouquinho mais de sabor, assim, né? Por causa da partezinha queimada aqui. Que dá um gostinho diferente. Mas fora isso, é de novo feijão. Pausa um pouquinho, eu vou precisar de água. Né? Pega lá água. Água é importante. Se hidrate sempre. Próximo doce super tradicional aqui no Japão. É o Yokan. O Yokan, na verdade, ele é um doce que se originou na China. Ele era feito de gelatina de carneiro. Não era uma coisa muito bonita assim, né? Mas com o tempo ele foi ganhando outros formatos, outros sabores. E basicamente ele é uma gelatina bem doce, que hoje em dia é feita também com matcha, com outras coisas. Um é de batata e o outro é de ume. Ume é... Ameixa? Ameixa japonesa. O Yokan é bem conhecido no Japão porque ele foi usado muito por esportistas como um doce ultracalórico, né? Que servia para eles recuperarem energia. Por ser ultracalórico, eu não vou comer ele, não. Eu adoro ele, então eu vou comer. É estranho, né? Verde. Não tem uma aparência muito boa. Matcha, né? Matcha é muito usado em doce, principalmente ultimamente, assim, né? Tá até na moda, assim, nos doces japoneses. Chá verde, né? É uma gelatina de chá verde, gente. Então, apesar de ser gelatina, ele não é tão molinho quanto a gelatina que a gente come no Brasil. Dá pra pegar na mão, assim, né? E quando você morde, ele parece mais com a pasta de feijão mesmo. Porque com o tempo, ele foi ganhando outras propriedades. Eles aprenderam a misturar outras coisas que dão uma aparência de gelatina, mas com uma textura de pasta. Hey Google, how are you today? I'm doing great. Thanks for asking. What can I help you with? Nada. Próximo doce é o Karinto. O Karinto, na verdade, é um nome de produto, é tipo Xerox e tal, né? Só que com o passar do tempo ele perdeu a marca, assim, e todo mundo que lança algum produto parecido com isso chama de Karinto. Parece um amendoim gigante, só que com açúcar. Dá pra sentir o... Não sei se é açúcar mesmo, né? Mas é açúcar mascavo. É isso. Então, ele, na verdade, existe já desde a época que a capital do Japão era em Nara. Ele foi criado lá na capital japonesa da época como uma massa de soja que era frita até ficar bem durinha. E eles comiam ela dura. Só que na época, obviamente, não era doce. Era só uma massa dura. Na era... Na era Edo, quando esse doce finalmente chegou em Tóquio, né? Onde hoje é Tóquio. Quando esse doce finalmente chegou em Tóquio, que na época se chamava Edo, eles conseguiram mudar um pouquinho, passaram uma cobertura. E você sabe, né? Tudo com uma cobertura fica mais delícia. Então eles transformaram no que a gente conhece hoje como Karinto e deram um nome também, que no começo usava o K de flor, o kanji de flor no começo. Não sei porquê, esse daqui não parece uma flor em nenhum lugar, mas não. Tinha esse kanji. Parece outra coisa, na verdade. O sabor, como é uma massa de trigo, é bem parecido com um biscoitinho. Lá na Paraíba, o pessoal gosta muito de colocar eu não tenho certeza se é fubá mesmo, porque a gente chamava de fuba e tal. Junto com açúcar, misturar e comer. E ficava como se fosse uma farinha, mas tem um gosto muito parecido com esse. Eis aqui o início da piadinha. O nome desse doce é Konpeito. Konpeito. Sem peito. Mas é Konpeito porque, na verdade, eles pegaram o nome do português mesmo, confeito. Ele é basicamente um docinho de açúcar.
é puro açúcar. São docinhos cristalizados de açúcar. Eles têm forma dessas... Parece aquelas bolas de massa, sabe? Você bota uma correntinha assim, um negocinho assim, e você joga nos caras. Parece uma mamona. É, parece uma mamona. Esse formato aqui, ele foi criado de uma forma meio peculiar, né? Eles jogavam o açúcar numa panela chinesa, aquela panela arredondada, e começavam a mexer. À medida que eles iam mexendo, ia formando algumas bolinhas. E com o tempo, essas bolinhas iam ganhando a forma arredondada, e aí, ao invés de ficar girando de forma redonda, eles começavam a bater de um lado para o outro. Essas batidas iam criando essas pontinhas. E aí, ele ganhou esse formato. De mamona. De mamona. Mamona de açúcar. É. Que também pode ser uma mamona assassina, se você comer demais. O legal é que o branco ele tem gosto só de açúcar, mas os outros coloridinhos, cada um deles tem gosto de uma fruta. Gosto assim, né? Lembra um pouco uma fruta. Gosto, assim não tem, né? Mas doce japonês assim, o sabor é mais retraído. O Compeito vende normalmente no mercado na seção de crianças mesmo, né? Na seção infantil. É diferente desses outros doces que a gente já falou até agora, que vende numa seção especial, mais tradicional mesmo. Todos os doces tradicionais japoneses têm essa característica meio parecida, porque o Japão era um país de recursos escassos. Não tinha muitas frutas, você não tinha muitas verduras, não tinha praticamente nada assim diferente. Tudo começou com acesso à China e depois com contato com os ocidentais, e aí começou a vir açúcar, essas coisas. Mas o tradicional mesmo, em geral, são massas com feijão. Bom, a gente tem muito mais doce pra mostrar pra vocês, mas a gente tá com um tempo um pouco curto. Então quem sabe a gente possa fazer outro vídeo depois mostrando os outros. Mas antes eu queria mostrar uma curiosidade pra vocês. Não é um doce tradicional japonês, mas aqui no mercado a gente tem o cigarrinho de chocolate. Na verdade ele me enganou, porque quando eu comprei, e eu tô meio viciada nisso, eu achava que era realmente chocolate porque eu vi o cocô. Mas é açúcar e menta. É um negócio estranho, na verdade. É cigarro mentolado. É. Mas, obviamente, não é pra fumar. É um doce, você pode comer. Você vai passar mal do mesmo jeito e também vai dar câncer. Vai dar câncer. Não vai dar câncer, desculpa. Mas é bom. É muito, muito bom. Não é, não. É bom. Não é. E aí, o que vocês acharam? Qual é o doce que vocês ficaram com mais vontade de comer? Ou vocês já experimentaram algum desses? Conta pra gente. Se você tem alguma outra curiosidade, alguma coisa que você sabe também, pode incluir aí nos comentários, fala pra gente. E curte, compartilha, espalha a palavra. Mostra pros seus amiguinhos aí que acham que doce japonês é só Kit Kat. E não esqueçam de sempre assistir os nossos vídeos. A gente promete continuar fazendo um conteúdo legal pra vocês. Então é isso. Até a próxima. Tchau. Tchau.